Tem muita coisa acontecendo nos episódios 6 e 7 que lançaram de The Bad Batch. A perseguição do Império pela Omega tá mostrando pra gente uma nova força especial de clones que são basicamente máquinas de combate. Eles já tinham aparecido nas temporadas anteriores, mas agora cada vez mais vem aparecendo. Além de, claro, a série ter feito uma relação direta com Star Wars Rebels. Fica nesse vídeo porque eu vou fazer uma review completa pra você, analisando tudo o que aconteceu nesses dois episódios de The Bad Batch. E bora lá, os episódios 6 e 7 lançaram juntos, o 6 se chama Infiltração e o 7 se chama Extração. E o episódio 6 já começa com a senadora Xuxa e o senador Sim se encontrando para conversar sobre a situação do Império, e os clones estão ajudando nesse processo todo. A gente vê o grupo do Rex se escoltando e protegendo os senadores. A gente vê que o grupo do Rex está ajudando esses senadores a poder se encontrar, enquanto eles comentam sobre como Palpatine está se preocupando com alguns sistemas que estão começando a se rebelar contra o Império, que parecem querer formar uma aliança rebelde. Então esse diálogo é muito interessante porque a gente já vê de onde nasce o espírito rebelde, que na verdade existe desde o primeiro dia do Império, né? Mas foram se fortalecendo com o tempo, e aqui a gente vê o fundamento disso tudo. Inclusive a gente também vê que o grupo do Rex está procurando por Tentes, justamente porque eles sabem que tem vários clones lá e eles querem resgatar eles. Enquanto isso acontece, um daqueles Trooper X, que são aqueles modificados com traje completamente preto, que tinham até aparecido nas temporadas anteriores, aparece lá e ele tenta atacar os senadores. Porém o grupo do Rex consegue impedir ele e capturar esse clone X. Eles dão uma conferida no material dele e eles encontram uma lista de alvos, e um dos alvos é a Omega. Então logo o Rex entra em contato com a Força Clone 99. E galera, o canal aqui é novo e ainda é pequeno, então se você quiser receber mais vídeos de Star Wars, deixa aqui nos comentários para eu saber se vocês estão gostando, e também já compartilha esse vídeo com mais alguém que possa gostar, vai ser de muita ajuda para mim e eu agradeço muito. Mas enfim, depois a gente vê a Força Clone 99 indo até o ponto de encontro que o Rex tinha marcado, que seria a base dele, e é engraçado porque a gente vê que agora a Omega tá imitando o Crosshair, da mesma forma que ela imitava muito o Hunter lá na primeira temporada. E eles chegam lá e então o Echo dá um presente pra Omega, que é uma besta de energia para substituir aquele arco que ela usava. Mas logo depois o Echo sai para uma missão em outro lugar, então ele não participa muito nesses episódios. O grupo então se encontra com o Rex e o resto da equipe dele. A gente vê que o Hauser, que tinha interagido bastante com o Crosshair nas temporadas anteriores, principalmente em Ryloth, tá participando do grupo e tá sendo basicamente o braço direito do Rex. E obviamente por causa da história dele com o Crosshair, ele tá desconfiado dele, tá achando que ele pode ser um traidor. Enquanto isso, a gente vê que outro clone X foi mandado atrás daquele primeiro que tinha sido capturado. Enquanto a equipe do Rex começa a explicar a situação, o Crosshair se toca do que tá acontecendo. Ele percebe que aquela sombra que eles capturaram era um clone X, e ele explica basicamente o que eles são. Ele fala que a equipe do Hemlock tá modificando clones, fazendo testes neles, e depois de passar por esse processo eles saem completamente alterados, sem sentimentos, sem se importar com nada e essas coisas. Até perguntam como ele sabe, e ele fala que tentaram transformar ele em um desses, porém ele já é defeituoso, então não deu certo. Então o Crosshair explica que esses clones X são muito perigosos e que se eles estão com um deles lá, com certeza vai chegar mais. O grupo do Rex até explica que eles checaram, não tinha nenhum rastreador, coisa do gênero, mas o Crosshair explica que o tipo de rastreador que eles usam não vai ser captado pelos detectores deles. Enquanto eles interrogam esse clone X, ele começa a provocar o Crosshair, chama ele de irmão e essas coisas, justamente para fazer referência ao fato de que tentaram transformar o Crosshair em um deles. Ele também tenta criar uma discórdia e fazer os outros clones suspeitarem do Crosshair. Mas enquanto isso, outro clone X já tinha invadido o lugar, estava se infiltrando lá e ataca. Ele consegue acertar um tiro que manda para Vala, aquele outro clone X que tinha sido capturado, provavelmente justamente para ele não ser interrogado, e começa um confronto com todos os outros que estavam lá, e acaba que nesse meio o lugar inteiro explode. Não ficou completamente destruído, mas estava em ruínas. Enquanto isso, a gente também vê que aquele clone X tinha mandado um sinal pro Império e eles tinham mandado um esquadrão para lá. Inclusive o comandante desse esquadrão era o Wolf. E o primeiro episódio acaba justamente com o esquadrão do Wolf chegando lá na base do Rex. Então o episódio 7 já começa com um confronto com aquele clone X, rola um tiroteio e essas coisas. Eles conseguem uma brecha para escapar, mas o esquadrão do Wolf chega, o clone X vai lá, explica a situação para eles. O Wolf percebe que lá eram clones e ele fala que eles não são rebeldes, eles são clones. Porém, pro clone X não importa, eles têm que capturar o Omega de qualquer forma. Mas é muito interessante ver como o Wolf simpatiza com o fato de que aqueles rebeldes eram na verdade clones. Isso vai ser importante mais pra frente. O grupo do Rex da Força Clone 99 tenta escapar indo pra baixo da base para pegar uma nave pequena que tinha lá, que não ia conseguir levar eles muito longe, mas conseguiria se comunicar com o Echo para ele vir buscar eles. Só que enquanto eles seguem esse caminho, o clone X persegue eles e acaba causando alguns problemas. O Crosshair tenta afastar ele atirando, mas ele erra muitos tiros. Como a gente tem visto nos últimos episódios, a mão dele tá trêmula e a pontaria dele não tá mais tão boa por conta disso. Apesar disso, usando o equipamento dele, ele consegue afastar aquele clone X, eles chegam naquela nave e saem voando. Mas o clone X é basicamente imparável. Ele é um soldado que não liga pra mais nada além de completar a missão. Enquanto eles vão fugindo naquela pequena nave, ele consegue acertar um tiro direto
direto nos propulsores dela e assim a nave começa a cair. Eles caem no meio da floresta, o Clone X se reúne com o esquadrão do Wolffe e eles vão até lá. Chegando lá, o grupo já tinha saído, mas de novo esse Clone X é basicamente imparável. Ele consegue rastrear eles e começa a se aproximar do grupo, tenta atirar neles e começa um tiroteio de novo. Por conta do traje camuflado, todo o equipamento que aquele Clone X tem, também por ele ser extremamente competente, fica bem difícil para eles escaparem dele. Então o Crosshair fala para os outros irem na frente porque ele vai acabar com a munição daquele clone, para ele não conseguir mais ficar atirando neles. Eles começam um confronto que é bem simbólico, afinal o Crosshair estava literalmente enfrentando aquilo que ele iria se tornar se ele não tivesse desistido do Império. Para conseguir deter o Clone X, o Crosshair acaba se jogando junto dele em um rio que leva até uma cachoeira. Enquanto isso, o resto do grupo viu que ele estava tendo dificuldades e voltaram para tentar ajudar ele agora que o Clone X já estava com menos equipamento. Esse Clone X quase mata o Crosshair afogado lá, porém o Hauser consegue ajudar ele. Eles salvam o Crosshair e o Clone X cai da cachoeira, então eles vão até o ponto que eles tinham marcado para se encontrar com o Echo, porém o Wolffe e o esquadrão dele chegam lá antes do Echo e encurralam o grupo. O Rex e o Wolffe começam a conversar, a gente tem a confirmação de que pro Império, nos relatórios deles, o Rex morreu lá no final de Clone Wars, e o Rex tenta abrir os olhos do Wolffe, falando pra ele que ele foi treinado e criado para seguir ordens e ser um bom soldado e essas coisas, porém o Império não é exatamente o que ele acha. Ele pede pra ele abrir os olhos um pouquinho e analisar a situação, ele tá caçando uma criança. Isso mexe com o Wolffe e ele fala pro esquadrão dele não atacar. Enquanto o Echo chega, ele deixa o grupo do Rex da Força Clone 99 ir embora. Os soldados até perguntam por que, sendo que aquele era um grupo de rebeldes, e o Wolffe fala que eles são rebeldes, mas eles também são clones e nós devemos isso a eles. Então é interessante porque isso faz uma ligação direta com Star Wars Rebels, onde o Wolffe tá lá junto do Rex. Com isso a gente basicamente já sabe que alguma coisa vai acontecer e o Wolffe vai ser expulso do Império ou algo do gênero. Ainda assim é muito interessante ver esse desenvolvimento do personagem. E o episódio 7 se encerra com uma conversa do Rex com o Hunter, onde o Rex fala que eles estavam tentando ficar escondidos e essas coisas, porém agora eles sabem que o Omega está sendo caçada e eles não sabem porquê. A melhor forma de defender ela é descobrir isso e impedir. Ou seja, agora a Força Clone 99 tem um propósito direto para enfrentar o Império, eles têm uma razão mais objetiva para isso. Então isso acaba dando um foco maior pro esquadrão. Foram 2 episódios muito bons, a gente teve um desenvolvimento muito interessante do Crosshair, da relação dele com o Omega e até mesmo com o Hauser, também da relação do Rex com o Wolffe, algo que vai ser muito importante em Star Wars Rebels. E claro, esse tipo de episódio focado nos clones geralmente é muito legal. Esses 2 foram muito bons. Se você quiser continuar recebendo vídeos sobre os próximos episódios que forem sair de The Bad Batch, já se inscreve aqui no canal porque eu vou trazer todas as novidades aqui pra você. Clica nos vídeos que eu tô deixando na tela porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.